A todos com a paz do Senhor Jesus. Há um doce Espírito aqui, que eu sei que é o Espírito de Deus. Quem sabe cante, por favor. Se presença santa, vem sobre nós, enchendo os luz do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Está sentindo esse Espírito aí? Está sentindo algo diferente na sua vida? Esse é o Espírito de Deus na nossa vida. Cada louvor, nesta noite, se nós tivéssemos ligado a letra como falou profundamente em meu coração, nesta noite não precisava nem mais ministrar aqui, pela profundidade que foi cada letra entoado aqui nesta noite. O que queremos dizer, irmãos, é que às vezes nós cantamos sem meditar na letra, e quando nós louvamos ao Senhor Jesus, é para engrandecer a Ele, adorar a Ele, porque nós estamos aqui não porque merecemos, mas a Tua misericórdia fez com que nós estivéssemos aqui nesta noite. Então cada louvor, você tem que dar o seu melhor para Deus, que quando você dá o seu melhor para Deus, Deus procura dar o melhor dele para você. Quando o pastor fez o convite, eu falei que não viria. Um momento difícil das nossas vidas, alguns irmãos aqui sabem, mas eu glorifico a Deus, porque Ele me colocou no caminho reto, e por isso eu estou aqui nesta noite. E nós entendemos o chamado de Deus nas nossas vidas, e nós temos que entender o significado de quem é Deus na nossa vida. Porque muitas pessoas, ela vem para a igreja porque o pastor é bonito, o pastor canta bem, toca o tecladão, outro porque minha vizinha veio, outro porque minha família me criou na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, lá no céu não entra amigos. Lá no céu só vai entrar quem entendeu o plano de salvação para a tua vida, para a minha vida. É por isso que estamos aqui nesta noite, para nos fortalecer e entregar a Deus o que foi o meu dia, o que foi a minha semana. É por isso que estamos aqui nesta noite, para agradecer a Ele por estarmos aqui de pé, aguardando a sua vinda nas nuvens. Enquanto nós deixarmos que ir para a igreja para cantar um hino bonito, ou para me apresentar porque eu gosto do pastor, com comprometimento com o pastor, nós nunca vamos entender o plano de salvação para a nossa vida, porque a nossa vida aqui na terra é passageira. Deus tem preparado algo para nós, tem preparado algo grandioso, mas só vai chegar até lá quem for firme e constante na obra do Senhor Jesus. Aleluias. Louvo a Deus pela vida do pastor. Fiquei muito feliz em ver meu irmão dirigindo aqui o grupo dos irmãos. Lembrei muito do meu pai dirigindo o coral, o gesto, a mesma coisa, né? É muito bacana ver isso, é muito interessante você poder presenciar, viver na presença de Deus.
e poder compartilhar isso. Eu agradeci a Deus ali sentado no meu banco, porque Deus é maravilhoso. São momentos como esses que Deus prepara para aqueles que adoram em espírito e em verdade. Trago um abraço do meu pastor Claudemir, ali em Piracicaba, São Paulo. Eu comuniquei a ele que viria aqui nesta noite. Como de hábito, aonde nós temos ministrado a palavra de Deus, eu procuro pedir a bênção dele, porque aonde eu vou, eu falo do nome dele. Se eu falar do nome dele, se ele não saber que eu não estou aqui, eu não tenho uma bênção dele. Então eu tenho a bênção do meu pastor Claudemir, da Assembleia de Deus de Piracicaba, né? Mostrei o áudio para o nosso pastor ali, ele nos abençoando e mandando um abraço para a igreja. Por isso estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, né? Agradeço mais uma vez o convite, né? Por estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Vamos ficar de pé em referência à palavra do Senhor. Eu procuro que até meia-noite a gente consiga encerrar nesta noite. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que ela venha primeiramente falar, impactar o meu coração, Senhor, para impactar a tua igreja, Senhor. Que nesta noite, Senhor, não vim aqui, Senhor, para trazer algo diferente, não, Senhor, apenas para complementar, Senhor, a fé do teu povo, Senhor. Nesta noite eu te agradeço em teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Hoje, segundo o cartaz que o pastor colocou lá, culto da vitória. É um nome muito forte e que as pessoas não dão crédito. Ficou um nome tão banal, culto da vitória, culto da vitória. Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder para mim. De domingo até hoje, qual foi a vitória que você teve? Qual foi o diferencial que Deus preparou na tua vida? Culto da vitória é para você apresentar para Deus todas as suas vitórias, todas as suas bênçãos. Que muitas das vezes, quando fala culto de vitória, eu vou lá porque eu quero que Deus fale uma coisa para mim, que eu quero que dar amor, eu quero uma casa, eu quero algo parecido. Na realidade, nós dependemos de Deus, porque o culto da vitória foi você ter conhecido Cristo como seu único e suficiente Salvador. É nesta hora que Deus vai falar com você. A vitória é tua, a vitória é minha, a vitória do pastor, a vitória é da igreja. Então vitória, tem que ter vitória, tem que ter guerra, tem que ter luta. Não pode murmurar na luta, não pode reclamar da luta, senão não vai ter vitória. Amém, irmãos? Um exemplo, já vou entrar na palavra aqui. Estou apenas tentando trazer para os irmãos o significado da vitória, para que possa impactar a sua vida, para que no próximo culto você possa trazer mais pessoas para ouvir Deus falar na tua vida, para Deus falar na vida deles aquilo que faz na tua vida. O povo do deserto, quando Moisés saiu, que Deus mandou tirar o povo do cativeiro, o povo ficou 40 anos rodando em volta da bênção dele. Algumas pessoas falam que Deus foi misericordioso, que nem um sapato acabou, nem a roupa se rasgaram, mas não foi não. Eu falo para eles entenderem quem é Deus, porque qualquer pessoa que usa um sapato 3 meses direto, ele vai furar, mas Deus mostrando para ele que estava agindo na vida deles, mesmo assim
todos eles murmuravam e não conseguiram entrar na terra prometida. Mas espera aí, como é que eu saio do cativo, vou para a terra prometida e não entro? Não entra porque murmura, não entra porque reclama. Deus preparou algo para você, mas para você conseguir, não murmure, não critique, não reclame, só apenas agradeça e faça a vontade do Pai. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Entrando na palavra de Deus nesta noite, eu quero falar de você. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Eu estou falando aqui de vocês. Eu estou falando aqui de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. No princípio, nós éramos sem forma e nós éramos vazio. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos perspectivas de vida. Tive o privilégio de nascer no berço evangélico, eu e meu irmão. Nos afastamos por um período, eu fiquei 4 anos afastado, não sei quanto tempo meu irmão ficou afastado. Tenho um arrependimento por causa disso, mas ao mesmo tempo eu não posso voltar lá atrás, porque após isso, já faz 16 anos que eu retornei para a casa do Pai e não quero sair mais, porque Ele tem feito coisas grandiosas na minha vida, porque eu era vazio, eu era sem forma. Esse púlpito aqui era uma madeira comum, mas o marceneiro foi lá, caprichou, fez colezinho, né? Botou esse vidro aqui escrito Jesus. Antes era uma madeira, não tinha uma forma de púlpito, ou tinha? Você olha para uma árvore e vê um púlpito? Você olha para uma árvore e vê um banco? Você olha para um plástico e vê um microfone? No princípio você era assim. No princípio você não era nada. Mas o Espírito Santo de Deus contemplou a tua vida e foi dando fórmula para você. O Espírito Santo de Deus foi chegando até você, identificando quem é você, para que você conheça quem é você. Se eu perguntar aqui a cada um que ontem não tinha nenhuma perspectiva de vida e que hoje está aqui, o pastor falou que pela misericórdia de Deus vai fazer uma pós-graduação, não sei se é o nome correto que você está dizendo, mas antes, quando lá atrás, ele falava assim, será que eu vou chegar até lá? Mas a misericórdia de Deus, o Espírito de Deus vai parar sobre a tua vida e Ele vai te moldar para chegar aonde Ele quer através das tuas vontades. Deus tem preparado cada um de nós somos uma caixa vazia, alguma coisa que não tem nada para oferecer, mas quando o Espírito de Deus envolve a tua vida, te levanta, te faz você ser um dirigente da igreja, te faz de você um pregador, te faz de você ser um cantor, faz de você ser um musicista, faz de você ser um obreiro da casa de Deus, mas isso só Deus faz. Deus só faz com aquelas pessoas que querem realmente entender o plano de salvação. A vitória vem quando eu coloco o propósito do meu coração voltado para o Calvário. Deus, Ele é especialista em trabalhar a vida das pessoas. Quando Jesus começou a preparar os discípulos, o que Ele fez? Ele foi lá procurar um doutor da lei, um homem conhecedor das leis, conhecedor de geografia. Quando ele começou a montar o ministério dele, ele foi lá na beira do rio e pegou um pescador. Um homem pescador é aquele que fica no alto mar, que quase não vê a família, fica lá jogado para lá e para cá dentro do barco, todo mundo passa. Quantas pessoas que vão trabalhar em Niterói passam, nem olham para o mercado de São Pedro? Era o pescador. Jesus foi lá
e pegou ele: mas eu sou pescador, agora você vai ser pescador de homens. Ele não pegou um doutor da lei, não. Ele pegou um pescador de homens e transformou. E Pedro foi o fundador da primeira igreja, que até hoje vem falando do Evangelho de Cristo, lá em Atos 2. Esta igreja tem por obrigação de nós crescermos. Mas como crescermos? Porque eu tenho que levar aquilo que Deus fez na minha vida, porque outrora eu não era nada e hoje eu tenho a presença de Deus na minha vida. Hoje eu sou uma dirigente do círculo de oração, hoje eu sou uma dirigente do grupo de louvor das irmãs, sou dirigente dos varões, hoje eu toco trombone, hoje eu toco bateria, porque Deus me proporcionou isso. E as pessoas passam: mas fulano agora é regente das irmãs, mas cicrano agora faz isso, agora pastor Daniel, pastor presidente. É Deus que faz isso, porque nós mesmos não temos nada, porque nós temos o vazio, mas o Espírito Santo de Deus tem pairado sobre a nossa vida. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei agora há pouco aqui que sem luta não tem vitória. Você já parou para olhar para trás das dificuldades que você tinha lá atrás? Como era obscuro aquilo que você enxergava, de você ter noite e falar: Senhor, eu não aguento mais essa vida. Senhor, por que logo comigo? Crente não fica no deserto, crente passa por deserto contando vitória, porque lá na frente o galardão está preparado para ele. Eu nunca vi alguém passar na faculdade sem estudar. Eu nunca vi. Tem que ter conhecimento, e conhecimento requer sacrifício, requer noites de sono. Para tocar um trombone, eu fui pegar um trombone de vara, eu toquei um tempo trompete, fui pegar o trombone de vara, fui tentar fazer a escala, meu braço quase não dá. Aí vai para o YouTube, o cara fala: tem que ter dedicação. E Deus, através de Gênesis capítulo 1, que a gente passa para lá e para cá, só olha a história, porque o Big Bang ou foi Jesus, ou o Big Bang ou Jesus, Ele está nos ensinando que eu não era nada, e nesta noite eu estou aqui falando do Evangelho de Cristo, porque Ele tem feito coisas grandiosas na minha vida, e eu tenho certeza que se você colocar propósito no teu coração, Ele vai fazer muito mais pela tua vida. Deus, Ele tem propósito comigo, com você, mas eu tenho que ter comprometimento com a obra de Deus, eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que buscar ser obediente à palavra de Deus, eu tenho que buscar ser obediente à minha igreja, ser obediente a meu pastor, ser obediente a meu líder, conhecer a palavra de Deus. Tem muitas pessoas, desculpa meu irmão, que eu vou falar para você aqui, vai ao monte durante o mês todinho, mas não obedece o pastor da sua igreja, não vai entrar no céu, não vai ter vitória, não vai ser próximo, porque a palavra de Deus, que a primeira coisa que nós temos que ser é obediente. Quem tiver alguma dúvida, no livro de Deuteronômio, não me lembro, se não me engano é o capítulo 16, vai falar sobre a desobediência, como os que os fazendeiros desobedientes perdiam os seus bois, como os que o obediente era próspero. Mas sabe por quê? Porque quando a gente é vazio, a gente só pensa nas dificuldades. Eu tenho problema, você tem problemas, mas eu tenho Deus, você tem Deus, e é hora de você exaltar e dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui, o meu problema não é o teu tamanho, e eu tenho certeza que eu vou passar vitorioso, eu tenho certeza que tu estás comigo, aonde eu passar, Ele vai estar contigo. Mas isso só determina quem tem conhecimento da palavra, quem tem conhecimento do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Ele transforma, Ele restaura quando eu coloco o propósito diante de Deus. Lamento, reclamo, sinto dor.
Essa semana mesmo eu estava conversando com meu irmão de madrugada, os meus sentimentos, mas ao mesmo tempo eu começo a orar e Deus começa a renovar. Põe-te de pé que eu falarei contigo. E as pessoas têm que entender que existe um Deus na sua vida. Para onde você passa, tem que existir a transformação, porque antes você não era nada, hoje você é um servo do Senhor, você é embaixador de Cristo. Aonde você for, você tem que levar as boas novas para anunciar aquilo que Deus tem feito na tua vida. Às vezes é difícil, irmãos, é difícil carregar a cruz. Eu nunca vi que a cruz é leve. A Bíblia não fala que a cruz é leve. Ele fala que é pesado, mas o jugo dele é suave. E Deus nessa noite está despertando para nós colocarmos a nossa fé em ação, para nós começarmos a trazer algo diferente em nossas vidas, para deixar Deus agir. Eu não sei você, gostei do púlpito bonito, muito bem feito. Cadê o irmão daqui? Cadê o irmão daqui? Cadê o irmão daqui? É o pastor Daniel? Teve dificuldade? Teve problema? Mas eu tenho certeza que aqui ele tem colocado o joelho no pó e ensinado a palavra de Deus para cada um de vocês, para mim, porque eu vejo o trabalho que ele faz é árduo. Nós somos homens, nós somos falhos, mas ovelha gera ovelha. Não, pastor Daniel está de pé, pastor Daniel está buscando a palavra de Deus, pastor Daniel está buscando um conhecimento maior, a santificação diante de Deus. E essa igreja é uma porta que Deus abriu, ela não pode fechar. E o crescimento da igreja vem com a união da igreja, o crescimento da igreja vem com a transformação da igreja, o crescimento da igreja vem quando nós colocamos propósito no nosso coração de fazer a vontade de Deus, Pai. No livro de Joel, capítulo 2, diz assim: perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dias de trevas e dias de tristezas, dias de nuvens e de nuvens de trevas espessas. Nós estamos vivendo um último dia, aguardando a vinda de Cristo. Lá atrás, outrora, você não era nada, e hoje Ele te trouxe aqui para você fazer a diferença. E perturbem-se todos os moradores de Jardim Catarina, porque nesta igreja existem verdadeiros adoradores ao Senhor. Aqui ao redor tem que entender que existe uma igreja de Deus, uma igreja que vai fazer com que as pessoas se perturbem-se. Como aquela igreja está crescendo? Sabe por que está crescendo? Porque existe união aqui dentro, porque aqui é pregada a palavra de Deus, aqui as pessoas buscam a verdade, e a verdade que liberta, a verdade que salva. Jesus está pronto para fazer todas à vontade, mas eu tenho que ser o anunciador da verdade de Cristo. Vitória! Para termos vitórias, temos que lutar, temos que batalhar. E todas as vezes que você tem um gostinho de vitória, você quer uma vitória maior ainda. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O pastor Daniel acompanha a nossa igreja lá. Eu tive uma palavra com o meu pastor. A nossa congregação tem 210 pessoas. Culto de domingo tem que estar colocando cadeira, e o pastor lançou um desafio de fazer um templo novo para 500 pessoas. Pastor, aonde vai arrumar 500 pessoas? É simples, Josué. Quantas pessoas tem aqui? Umas 210 membros, fora os congregados. Se cada um trouxer uma pessoa não crente por cada culto, no final do ano eu tenho que fazer uma igreja para 1000 pessoas. O povo está carente. Isso que aconteceu lá no Paraná, ou Curitiba, não sei onde foi certo. Hoje é apenas acontecendo o cumprimento da palavra. O Senhor vem, dias de trevas e dias de tristeza virão, e nós estamos aqui para fazer com que o povo entenda que Jesus está vendo. Está acabando o tempo. É hora de eu e você falar para as pessoas que nós temos um Deus que salva, que liberta, que cura.
que modifica, que transforma, restaura casamento, restaura drogado, restaura pessoas que você olha para ele e fala assim, essa pessoa você não dá nada por ele, mas amanhã Deus começa a trabalhar na vida dele e ele vai estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Outrora eu não era nada, você não era nada, mas hoje você é tudo, porque Cristo é tudo na sua vida. A sua casa é de Deus, o seu lar é de Deus, seu trabalho é de Deus, seu carro é de Deus, mas tem dificuldade lá? Tem uma luz que corta, é uma água que falta, é uma comida que falta, mas louvado seja o meu Senhor, porque eu me mantenho de pé, adorando a Ele em todas as circunstâncias da minha vida, porque se eu murmurar, aí que a minha bênção não vem, se eu reclamar, aí que a minha bênção não vem, se eu murmurar, não vem a minha vitória, e eu louvo a Deus, eu engrandeço a Deus, quando eu estou mais difícil, eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. E misericórdia, irmão, não é ditadinho não, que às vezes você fala alguma coisa para a pessoa e fala assim, misericórdia. Sabe o que é a misericórdia de Deus? Misericórdia é amor e graça, amor e bondade. E a bondade de Deus, nesta noite, está derramando sobre esta igreja, para que você e eu continue pregando as boas novas, falando que eu não era nada, e hoje eu sou diferente, porque eu tenho Cristo na minha vida. Você é diferente. O que você foi no passado, Cristo já pagou lá na cruz, não te interessa mais, não precisa ficar relembrando o que você fez, deixou de fazer. O que nós temos que fazer é lembrar que Ele hoje, nesta noite, está nos dando a oportunidade de sermos mais do que vitoriosos, porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Essa noite é uma noite de vitória, porque nós estamos aqui. Essa noite é noite de vitória, porque eu posso falar para você. Para mim é mais uma oportunidade que Deus me permitiu, para que eu possa estar falando daquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem transformado a minha vida, e pode transformar a tua vida, porque a resposta está aqui na palavra dEle. A resposta está aqui, um versículo simples. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Ó Senhor, eu era sem forma e vazia, as trevas se pairavam. Meu Deus do céu, como é difícil a minha vida, como é complicada a minha vida. Aí ele fala assim, e o Espírito do Senhor pairava sobre a minha vida. No seu momento mais difícil, que você acha que não tem jeito, o Espírito Santo do Senhor está sobre a tua vida, e Ele está no teu ouvido falando, você é mais do que vitorioso, você é mais do que vitorioso, você tem que passar por esta luta, porque você é um vencedor. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto, dias de treva, de tristeza, dia de nuvem de trevas espessas, como a alva espalhada sobre o monte, povo grande. Não sou eu, está lá em Joel 2:1. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo. Nós somos o povo escolhido por Deus. Nós somos um povo poderoso. E que os moradores de Jardim Catarina têm que ficar se perturbado. Não é eu perturbar ele não, ele tem que se perturbar. Por que aquela igreja cresce tanto? Por que o mover de Deus está naquela igreja? Porque eu e você colocamos o propósito de somente adorar, 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 adorar ao Senhor Jesus. Para terminarmos, vamos lá, Romanos 12, versículo 1, que é um texto áureo para a vida da gente. Romanos 12, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, eu vou parafrasear aqui com esta igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, aqui da Adjac, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo. As notícias, os jornais, as televisões estão falando que as coisas estão normais, que tudo que está acontecendo é normal. Não nos conformeis com este mundo. Aí ele tem uma frase linda que possamos aplicar no nosso coração. Mas transformai-vos, eu me transformar, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o meu entendimento? Qual é o seu entendimento? Essa transformação que você viu lá atrás, em Gênesis capítulo 1, que você não era ninguém, que hoje você entende o que Deus fez na sua vida. Romanos 12 está dizendo isso. Você não era ninguém, mas hoje você entende que você faz parte do povo que vai morar no céu. Você faz parte do povo vitorioso, que é grande e é poderoso. Porque você não se conforma com nada neste mundo, mas você se transformou em algo especial para Deus, através da renovação do entendimento que é a palavra de Deus na sua vida, que é o plano de salvação para a tua vida. E Deus quer fazer algo diferente na vida de cada um de nós, quando nós nos propusemos a colocar disposto aos pés do Senhor. É difícil, irmãos. Talvez você fale assim: o pastor já está falando ali porque ele não tem problema. Talvez se eu relatar o problema para você, vai ter muito mais problema do que você. Mas cada um de nós carregamos a nossa cruz. Cada um de nós carregamos a nossa cruz. Porque a minha vitória, você pode até festejar comigo, mas ela é minha. A tua vitória, eu vou festejar com você, mas a vitória é tua. Deus tem preparado algo especial para cada um de nós. E se Ele te deu uma vitória hoje, amanhã Ele tem algo muito maior para te dar. Senhor, eu estou há 20 anos, há 30 anos esperando por uma bênção, por uma vitória, e ainda não recebi. Não desista. Sabe por quê? Deus tarda e não falha, e quando Ele cumpre, Ele surpreende. Jeremias 33: clama a mim, e fareis coisas grandiosas que não sabeis. Coisas grandiosas. Senhor, eu quero um emprego, eu me preparei para esse emprego. Calma, estou preparando algo para você. Porque eu quero aquela empresa ali. Calma, preparando algo para você. Quando você menos espera, o telefone toca: fulano, pois não, aqui é da empresa tal. Você regala o olho. Você montou um grupo para mim há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, nós queremos trazer você para trabalhar conosco. Sabe quem faz isso? Deus. Deus transforma, você entende e Ele te capacita. E nessa noite, entenda uma coisa: coloca a tua fé em ação, porque a tua vitória chega quando eu paro de murmurar, quando eu entendo, através da renovação do meu entendimento, que Deus é superior na minha vida e Ele tem algo especial para cada um de nós. Fiquemos de pé, em nome do Senhor Jesus. Posso fazer uma oração, pastor?